Muito bem, muito bem. Chegamos. Vamos para a aula de crase. Crase. Este nome pode perturbar um pouco a sua mente, né? Muita gente lida mal com o fenômeno da crase, mas a gente sabe que dominando regência ou tendo um pouco de intimidade com regência, o assunto crase passa a ser bem mais simples, tá? A gente vai bater um papo sobre crase, a gente vai ver os casos estruturais, os casos facultativos, os chamados casos proibidos, enfim, tudo que é possível aparecer na prova, ou quase tudo, né? A gente não vai esgotar o assunto, nunca há essa pretensão de esgotar o assunto, até porque eu conto com o seu interesse, a sua disposição para pesquisar, aprofundar, estender, treinar e, como sempre, estou à sua disposição lá na plataforma do curso ou lá no meu perfil no Insta, no @professorluz, ok? Então, olha só, para a gente tirar de uma vez por todas uma ideia meio falsa, né, de que crase é um assunto muito complexo. Eu já ouvi vários comentários sobre crase, assim, colegas debochando, falando que devia acabar, não sei para que existe isso é a prova de que a língua portuguesa é uma maldição vinda das profundezas do inferno. Então, a relação das pessoas com o fenômeno da crase não é muito boa, mas eu acho que com um pouquinho de disposição, eu acho que você vai perceber que o fenômeno está longe de ser tão complexo como as pessoas supõem. Vamos lá, se você entendeu o que eu estou dizendo na prática, vamos pensar juntos aqui. Olha só, o primeiro passo é a gente entender que a palavra crase significa fusão de vogais idênticas, ou seja, você vai encontrar a vogal A, ela vai se encontrar com outra vogal A, e as duas, como se nós estivéssemos fazendo uma equação, serão grafadas assim, com a vogal A acentuada. Beleza? Pode ser vogal A no segundo caso, pode ser uma vogal A no singular ou no plural. Tranquilo? Então, crase, a palavra crase, se você for aos dicionários consultar, qual é o significado da palavra crase? Você vai encontrar lá fusão de vogais idênticas. Fusão da vogal A com outra vogal A. Beleza? Você sabe que é uma fusão. Duas empresas, por exemplo, podem se fundir em uma só. Empresa X, empresa Y. De repente, acharam que valia a pena, que vale a pena fazer uma fusão, misturar lá e, de repente, passa a ser a empresa XY. Mais interessante do ponto de vista financeiro, comercial, estratégico, publicitário, não sei. Então, uma fusão envolve pelo menos dois elementos. Crase, a palavra crase vem do grego, significa fusão de vogais idênticas. O acento que você insere na vogal A, o acento é o acento grave. O nome dele é esse, acento grave. O acento não é a crase. A gente já se acostumou a fazer referência a esse acento como se o nome dele fosse crase, né? Por exemplo, tira a crase daí. Tira a crase, não põe crase, não. Ih, tem que botar a crase, tem que tirar a crase. A gente não bota, não emprega, não coloca, não põe crase. A gente emprega acento grave que indica a crase, certo? Então, beleza. Vamos imaginar que você pegue o seu carro, comece a dirigir pelas estradas do nosso Brasil e numa delas você encontra esta mensagem que eu estou escrevendo aqui. Exatamente assim como está escrito aqui. Tá? Você passeando, viajando, dirigindo seu carro pela estrada, percebe que no acostamento tem uma plaquinha, ou várias plaquinhas, né? A cada 500 metros, a cada 700 metros, está lá, obedeça a sinalização. Assim, sem ponto, desse jeito. Veja só, o fato de não haver acento na vogal A não significa que não tenha ocorrido a crase. Se você compreender que a crase é a fusão de vogais idênticas, você percebe a ocorrência de crase mesmo nos textos que não sinalizam essa ocorrência. Quando eu passo por uma estrada e vejo a mensagem obedeça a sinalização exatamente como está aí na tela, eu sei que ocorre a crase, ainda que o texto lido por mim não contenha o acento grave. Em outras palavras, a pessoa que escreve isso, que você está vendo agora, e não acentua, ela falha na indicação da crase. A crase ocorreu.
A crase ocorre, queira você ou não, goste dela você ou não, indique ou não. Caso você não indique, eu não indiquei, não coloquei o acento grave, então não ocorreu crase. Ocorreu. Por que ocorreu? Porque se nós obedecemos a. Essa é a regência do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Ou seja, a vogal a em obedeça a sinalização, com certeza é uma preposição. Com certeza. Porque a regência do verbo obedecer impõe a utilização da preposição a no complemento. E aí eu acho que nós chegamos a um ponto importante da discussão. Quando nós ignoramos regência, quando nós não sabemos os regentes da língua portuguesa que solicitam ou que impõem a preposição a no complemento, é óbvio que o assunto crase vai ser mais difícil. Porque, veja bem, acompanhe o raciocínio. Crase é fusão de vogais idênticas, vogal A com outra vogal A. Uma vogal A dessa fusão, uma das empresas que serão fundidas, é a preposição. E eu reconheço a presença de uma preposição quando eu conheço regência. Então eu tenho que procurar as empresas que foram fundidas, sendo que essas fusões sempre incluem a empresa X. A empresa X, ora vai ser fundida a empresa Y, ora será fundida a empresa W. Como é que eu vou perceber essas fusões se eu não reconhecer a empresa X? Então, eu olho para um texto contendo a vogal A e sei que ali há uma preposição porque eu conheço regência. Quase sempre quando o aluno vem com uma dúvida sobre crase, é muito comum isso, o aluno vem com uma dúvida sobre crase e eu percebo que o problema não é crase, é regência. A relação dele, a relação ruim que ele tem com regência, faz com que ele tenha dificuldade no reconhecimento do fenômeno da crase. Conhecendo regência, você resolve boa parte, a maior parte, dos problemas relacionados à crase. Então, voltando aqui para a tela, note que eu sei que a vogal A é preposição porque eu sei que quem obedece, obedece a. Também sei que a vogal A é um artigo, porque a palavra sinalização, substantivo do gênero feminino, é precedida de artigo. Uma maneira prática, a gente vai fazer esse exercício várias vezes, é pensar, por exemplo, num masculino correspondente. E ao utilizar um masculino, veja bem, se eu colocasse aqui sinal, eu teria o artigo o. Obedeça a mais o ao sinal. A soma desses dois elementos traria para mim ao. Obedeça ao sinal. Alexandre, mas se a pessoa disser obedeça ao sinal, tá errado? Tá. Está errado, obedeça ao sinal. Porque você não obedece algo, você obedece a algo. Por mais que no dia a dia as pessoas ignorem ou não utilizem a preposição a. É normal, na oralidade, é normal. A gente viu isso na aula de pronomes relativos, né? Nenhum orador obedeceu o regulamento. Isso é comum na oralidade, numa linguagem, digamos, semi-formal, informal, coloquial. Mas você está se preparando para fazer concurso público e vai encontrar na prova questões relacionadas ao padrão culto. O seu repertório de português, né, o seu banco de dados aí utilizado no dia a dia, não serve como referência. Não é porque você começa a frase com pronome oblíquo átono no dia a dia que você vai acertar isso na prova. A gente faz isso no dia a dia, né? No dia a dia, como é que você faz? Você diz, ajude-me com as sacolas ou me ajude? Diga-me uma coisa ou me diga uma coisa? Você fala para a pessoa assim, se liga, pô, ou fala, ligue-se. Percebe? Você está acostumado a usar o oblíquo átono no início da frase, você diz para a pessoa amada, amo-te ou te amo? Podia ter a musiquinha no fundo agora, né? A musiquinha do Kennedy, né? A gente fala, te amo. Nem sempre é verdade, mas enfim, a gente fala, te amo, não é? Fala, amo-te. A gente usa o oblíquo átono no início do período. Na prova eu sei que não pode. Na prova eu sei que o oblíquo átono não inicia período. Então eu vou sonegar preposição no dia a dia? Vou sonegar. No dia a dia eu não vou ficar preocupado, pô, obedeça ao. Obedeça o regulamento, ninguém obedece o regulamento. Ok, mas na prova quem obedece, obedece a. Sabendo isso, sabendo essa parte de regência, eu caminho com mais segurança. Porque, veja, uma vez identificada a preposição a e percebido, ou percebida, né, a presença do artigo, crase. Crase. Acento grave aqui para indicar crase.
O sujeito que coloca na estrada a mensagem obedeça a sinalização sem o acento grave, ele deixa de indicar a crase. Ela ocorreu. Ela não precisa da indicação, ela ocorre, ela tem vida própria, ela acontece. Compete a quem redige o texto indicar, por isso que o nome é acento indicativo de crase. O acento grave é o acento indicativo de crase. Percebe? Então, crase é a fusão de uma vogal A com outra vogal A, uma dessas vogais é a preposição, e aí você precisa de uma boa base em regência. Se não for o caso, Alexandre, regência não é meu forte, eu ainda não tenho uma boa base, então nem comece a ver crase ainda, estude regência primeiro. Adquira uma boa base em regência, que aí você começa a entender os fenômenos de crase. Para ficar um pouco mais clara a discussão, vamos lá. De um lado, você tem o termo regente, tá? Eu vou trabalhar aqui com regentes bem conhecidos. Vou melhorar esse G. Ficou igual, né? Apaguei, escrevi de novo, ficou igual. De um lado você tem o regente, de um outro você tem o termo regido, né? Você sabe que essas palavrinhas, né? Regência, reger, regente, regina, né? Isso tem a ver com comando, né? Regente, aquele que comanda. Reger significa comandar. Você usa esse termo, inclusive, para fazer referência ao maestro de uma orquestra, muitas vezes chamado de regente, porque ele comanda. Reger é comandar. Beleza? Ok. Vou colocar aqui regentes conhecidos, para a gente travar uma discussão tranquila. Eu vou colocar aqui este regente, só para você ver que o fenômeno é tranquilo, hein? Eu vou colocar este aqui também, que é bem conhecido. A gente até trabalhou na aula de pronomes relativos. E outro bem conhecido, ó. Vamos lá. E vou colocar do lado do termo regido o mesmo complemento. O mesmo. Artigo A. E beleza, aqui eu vou colocar a palavra dela. Então, eu uso esse esquema para você perceber que o assunto está longe de ser complexo, tá? Vamos lá. Você sabe que quem precisa de. Isso é conhecimento de regência, tá? E repare, não é um caso que exige de você tempo de estudo, né? Isso você já internalizou, já está fossilizado. Você sabe que quem precisa de. Você sabe que quem confia em. E você sabe que quem se refere-se a. Beleza. Agora, diga para mim, você tem alguma dificuldade de fazer a soma da preposição de com o artigo a? Vou apagar aqui. Quando você está começando um texto, está escrevendo, aí preciso de, você trava na hora de continuar o texto. Pô, como é que eu vou fazer agora? Tem um de, tem uma preposição de, tem um artigo a, como é que eu faço? Você não tem dificuldade nenhuma, né? Naturalmente você faz a soma, a fusão desses dois elementos e diz dá, preciso da palavra dela. Essa fusão é extremamente tranquila para você. Chega a ser ridículo investir tempo nisso, né? A gente está aqui usando um tempo da aula para mostrar uma obviedade, né? A coisa mais óbvia. Aqui é a mesma coisa, em mais a. Você trava? Confio em A, e agora eu não sei como é que eu vou fazer para juntar isso, tem que chamar um professor de português para tirar minha dúvida. Não, né? É tranquilo, em mais A você faz a fusão. Então, vamos pensar juntos aqui, vamos lá. É ridículo, é fácil, é brincadeira fazer a fusão 1 e a fusão 2 aí, não é? D mais A dá, em mais A dá. Você faz isso com uma naturalidade absurda, nem está pensando, está fazendo, faz isso naturalmente. Nem passa pela sua cabeça investir tempo de estudo nisso, não faz o menor sentido, né? Vai estudar o que agora? Ah, eu vou estudar D mais A. Tem que estudar D mais A, porque isso é complicado, isso é complexo, língua portuguesa é um negócio muito difícil. Faz sentido? Vou estudar em mais A. Pô, a aula hoje vai ser em mais A, muito difícil. Não faz sentido algum, né? Isso é muito ridículo, né? Por que então o drama para fazer a mesma coisa aqui embaixo? Você vai fazer o mesmo movimento. Você vai pegar a preposição, vai somar com o artigo. No caso 1, a preposição é de, o artigo é a, o resultado é da. Fácil, ridículo, óbvio, desnecessário gastar tempo na aula com isso, né? Caso 2, você vai pegar a preposição em, vai pegar o artigo a, vai fazer a fusão dos dois elementos. Na. Ridículo, fácil, óbvio, constrangedor investir tempo da aula nisso. Terceiro caso,
É exatamente a mesma coisa. Você vai pegar a preposição a, vai pegar o artigo a e vai fazer a fusão dos dois. E vai escrever a vogal a uma vez com acento grave. Por que o desespero nessa hora? Por que o drama? Percebe que não há razão para esse trauma? Por que isso? É exatamente isso. Quando você encontra a vogal a com acento grave, você encontra uma fusão. Encontrada em outras estruturas que você resolve com tranquilidade. Aí no momento de fazer a estrutura que você está vendo aqui, que eu apaguei porque ficou tudo bagunçado, aí a pessoa faz drama, diz que a língua portuguesa é um negócio muito complexo, que nunca vai entender, que professor de português é tudo doente. Por quê? Só diga para mim o seguinte, onde está a dificuldade? Onde está a dificuldade? Percebe? Refiro-me à palavra dela, você vai escrever vogal A com acento grave, é simples. A não ser que você diga assim, pô, Alexandre, mas eu não sabia que quem se referia a, quem se refere a, eu não sabia. Aí o seu problema é regência. Mas nem é o caso, né? Porque é um regente conhecido, você sabe que quem se refere a. Eu acho que se a gente partir, né, desse início, assim, acho que esse pontapé inicial, eu acho que já ajuda a perceber que não há porquê, sério mesmo, não há porquê ficar repetindo a exaustão, pregando a exaustão, essa ideia tosca de que língua portuguesa, crase, meu Deus do céu, eu nunca vou entender. Assim, as pessoas às vezes têm preguiça, uma preguiça para ir assim, um pouquinho além, entendeu? Uma coisa um pouquinho além daquela zona ali. A pessoa está ali, se ela der mais uns passinhos assim, ela alcança algumas coisas, mas ela não vai. Ela prefere ficar satanizando aquilo ali, dizendo que aquilo ali é inacessível, sabe? Aí fica ali, o mundo é cruel, ninguém gosta de mim, a língua portuguesa, ninguém merece. Cara, qual é a dificuldade? Pelo amor de Deus. Há coisas muito mais complexas, né, do que fusão de vogais idênticas. Né? Vamos combinar. Bora lá então. Pegar aqui. A primeira fusão que você pode encontrar é a fusão, claro, da preposição a com o artigo feminino a ou o seu plural, tanto faz. Não enviaram a resposta à empresa. Vamos lá. Como eu identifico essa vogal a como uma fusão? Conhecendo regência. Não enviaram alguma coisa à empresa, a alguém ou a outra coisa, enfim. Eu envio algo a alguém. No caso aí, esse alguém é representado pela palavra empresa. Então, não é difícil perceber que a vogal A é preposição. Também não é difícil perceber que a vogal A é artigo. Mas vamos ser pessimistas. Vamos imaginar que você se depare com esse texto no dia a dia, tendo que fazer um relatório para o diretor na empresa, a diretora, a gerente, uma situação qualquer ou até mesmo na prova. Começou a escrever o texto, não enviaram a resposta. Ih, Jesus, a empresa, e agora? Tem ou não tem acento grave? Ocorre ou não ocorre a crase? Vamos imaginar que, por um momento, a dúvida bata a porta, a dúvida chegue até você. Ok. Repare como não é difícil resolver, eliminar a dúvida, resolver o problema. Empresa é uma palavra feminina. Vamos pensar aqui, vamos trabalhar com uma palavra masculina? Ó, eu vou colocar aqui empresário. Beleza? Colocar aqui empresário. Uma palavra masculina. Como é que ficaria esse texto se, em vez de trabalhar com o gênero feminino de empresa, eu trabalhasse com o gênero masculino de empresário? Não enviar a resposta? Pode completar aí, pode falar. Não enviar a resposta? Isso. Ao, ó. Ao, como você sabe, é a preposição a mais o artigo o. Se você tem dois elementos antes do gênero masculino, é claro que você vai ter dois elementos antes do feminino. Pronto. Então, mesmo que a dúvida aconteça, e vai acontecer, óbvio, né? Você está escrevendo, está lendo, passou os olhos, viu ali a vogal A com acento grave, nem sempre você vai ter convicção. Não, eu sei que aqui ocorre, eu sei que não ocorre. Em alguns casos pode bater a dúvida. Acontece. Não vamos eliminar as dúvidas. E veja, a dúvida nem é o pior dos problemas, né? Dúvida é saudável, né? Eu gosto mais, prefiro as pessoas com dúvidas às pessoas com muitas certezas. Geralmente as pessoas com muitas certezas são as pessoas mais equivocadas, né? Para não dizer boçais em muitos casos. Então,
as dúvidas são bem-vindas. Agora, eu tenho ferramentas para eliminar a dúvida em relação à crase. E essa é bem básica. Quando eu encontro a vogal A antes de um substantivo feminino, para saber se ocorre crase ou não, basta pensar num substantivo masculino no lugar desse feminino. Encontrando dois elementos antes do masculino, a preposição, o artigo, que fundidos, né, que unidos ao. Muita gente chama isso aí de combinação, né? Porque os dois elementos são preservados. Quando você faz preciso da, a preposição de e o artigo a, né? Você tem de, da preposição de e a do artigo. Você tem 3 letras. Aí você somando fica com da, aí muita gente chama de contração. Contração. Quando você soma e não há perda, como é o caso de a mais o, ao, aí eles chamam de combinação. São os termos acadêmicos, no caso. Então, você joga o masculino, havendo a combinação da preposição a com o artigo o, fica claro que antes do feminino haverá também a presença do artigo a com a preposição a, por isso crase. Legal? Agora repare o texto 2, que ele repete a estrutura 1 em relação a algo sem que o resultado seja igual. Qual é a repetição? A repetição é que ele também tem um regente que impõe a preposição a, quem concorre, concorre a, quem concorre, concorre a. Então, a mesma coisa aqui, ó, não enviar a resposta à empresa. Quem envia ou não envia, envia alguma coisa a alguém. Então, nos dois casos, eu tenho uma estrutura regente impondo a preposição a no complemento. E nos dois casos, o complemento é um substantivo feminino. No caso 1, empresa, no caso 2, vereadora. Então, daí a repetição. Mas o resultado não é igual. E a solução é simples. Em vez de pensar no gênero feminino, em vez de trabalhar com vereadora, que está no gênero feminino, eu vou trabalhar com gênero masculino, eu vou trabalhar com vereador. O que aconteceria com o texto se, em vez de vereadora, eu tivesse o termo vereador, que é masculino? Ficaria como? Ele concorre, pode completar, pode falar que eu ouço, ele concorre a vereador. Ninguém diria ele concorre ao vereador, ele concorre a. Então veja que quando eu jogo uma palavra masculina, fica claro para mim se antes dela eu tenho 2 elementos, como é o caso de ao aqui em cima, consequentemente eu terei 2 antes do feminino, como é o caso do a antes de empresa, ou se eu tenho um elemento, como é o caso de a vereador, consequentemente eu só tenho um elemento, como é o caso de vereador. Percebe? É simples você descobrir quantos elementos você tem antes do substantivo feminino, caso você tenha que lidar com o fenômeno da crase. O procedimento básico é você pensar no gênero masculino substituindo o feminino. Com o masculino, você enxerga com clareza se você tem 2 ou 1, 2 elementos ou 1 antes e, consequentemente, né, antes do masculino, consequentemente, antes do feminino. E por que é importante você entender dessa forma? Por que é importante você recorrer a esse expediente entendendo o que você está fazendo? Este caso 2, esta frase aqui, foi tirada de uma prova. E quando a banca cobrou isso, a questão não girou em torno do fenômeno da crase só. Em outras palavras, o examinador não perguntou se havia ou não havia. Ele afirmou que não ocorria a crase aí, porque a vogal A era apenas um artigo. Percebe? A vogal A aí não é um artigo, a vogal A é uma preposição. Se a vogal A fosse artigo aí, na hora de jogar vereador, eu encontraria o. E eu não encontro o antes de vereador. Então perceba como isso na prova pode ser cobrado de jeito diferente. Porque veja bem, uma coisa é você dizer assim para mim, Alexandre, eu conheço os macetes aí, tive aulas de crase com fulano, com Beltrana, e peguei aí uns esquemas infalíveis. Eu sempre sei se ocorre ou não ocorre. Ótimo, muito bom, você já está num nível acima da média. Mas em muitos casos, o que é questionado não é ocorre ou não ocorre. E sim, ocorre porque a vogal A é isso e aquilo, não ocorre porque a vogal é só isso ou só aquilo. Então o examinador, ele faz comentários, ele faz afirmações acerca de trechos do texto, contendo ou não contendo acento grave, como você vê aí no caso 2, e você precisa dar conta desses comentários. Você precisa saber se o que ele falou procede ou não. Percebe? Pensa aí nos 2 casinhos.
Pensa aí, nesses dois casinhos. Você consegue perceber que no caso 1 existe uma fusão, porque antes do masculino rolou ao, e no caso 2 não rolou uma fusão, porque antes do masculino só rolou a. E mais ainda, sabe que no caso 1 você tem preposição a e artigo o, consequentemente, antes de empresa você tem preposição a mais artigo a, e no caso 2 você só tem preposição. Venha do jeito que vier a questão, você mata, você resolve, porque você entendeu o fenômeno. O macete é legal, o macete ajuda, é um atalho, encurta o caminho, mas não é suficiente muitas vezes. É bom você aplicar o macete entendendo a lógica, entendendo o fenômeno. Que aí você tem uma visão bem mais ampla sobre tudo e está preparado ou preparada para fazer questões de qualquer natureza. Tá legal? Nos casos 3 e 4, a gente tem aquele fenômeno conhecido como paralelismo, né? Repare que há dois complementos em relação ao termo regente. Repare que, nesse caso, ele se refere a homem e a mulher ou ao homem e a mulher. São dois complementos do mesmo verbo, né? Então, nós temos termos coordenados. E quando nós temos termos coordenados, a configuração desses termos deve ser sempre a mesma. Lembra que na aula de pronomes relativos, eu citei para vocês um trecho da música do Roberto Carlos, é ilegal, é imoral ou engorda. E comentei lá a falta de paralelismo, né? Só voltar aqui para isso ficar mais claro. Olha só, deixa eu zerar a tela. Quando você tem termos coordenados, ó, ele... Vamos lá. Ele se refere. Aí você percebe que são dois elementos, né? Completando o verbo. Ele se refere. No primeiro caso, está escrito a homem e a mulher. Beleza? Por que não tem acento grave? Por que não ocorre acento grave lá? Porque quando eu olho para a palavra masculina, ó, ele se refere, é o regente. Primeiro complemento, a homem. Homem, claro, palavra masculina. Eu só encontro uma preposição antes. Eu não estou vendo artigo aí. Então, claro, antes do segundo complemento, eu só vou encontrar uma preposição. Porque se são elementos coordenados ao mesmo regente, eles devem ter a mesma configuração. É um tipo de paralelismo, né? Na música do Roberto Carlos que eu destaquei, é ilegal, é imoral, engorda, ele coloca 3 elementos coordenados. Será que tudo que eu gosto, né? A gente viu que na norma culta tem que ser será que tudo de que eu gosto. Quando ele fala é ilegal, ele usa um adjetivo. Quando ele fala é imoral, ele usa outro adjetivo. Quando ele vai para o final da coordenação, ele diz ou engorda, aí ele usa um verbo. Então quebra o paralelismo. Mas ali foi intencional, ali é música, é outra pegada. O que eu quero que você entenda é que o elemento feminino que complementa um verbo, num contexto em que ele aparece junto com um masculino, você só vai empregar o acento indicativo de crase se esse masculino vier precedido de artigo. Não é o caso de homem nesse texto. Ele se refere a homem e mulher. Está generalizando. Agora, se você tem um caso, que aí é o texto 4, né? Se você tem um caso lá, em que é clara a presença do artigo antes de homem, evidentemente o artigo vai aparecer antes de mulher. Então aí você acentua. Elementos coordenados devem ter a mesma configuração. Por isso, você tem no texto 3 a vogal A antes de mulher sem acento, porque é só preposição. E no texto 4 você tem a vogal A com acento, porque além de preposição é artigo. Repare que agora homem está precedido de 2. No texto anterior, o homem está precedido de 1. Se o masculino vem precedido de 1, o feminino também vem precedido de 1. E que 1 é esse? É a preposição, né? Quem se refere a. Se o masculino vem precedido de 2, o feminino vem precedido de 2. Você sabe que lá na Constituição, claro que você sabe, né? Artigo 5º diz lá, direito à vida, à saúde, né? A segurança, todas as vogais A com acento grave. Se tivesse uma palavra masculina ali, seria ao. Né? Ao trabalho, por exemplo. Mas se viesse a masculina sem artigo, direito a trabalho, direito à moradia, aí viria sem acento grave. Porque trabalho viria sem artigo, moradia também viria sem. É o chamado paralelismo. Termos coordenados devem ter a mesma configuração. Beleza? Eu acho que dessa forma a gente
escancara que o assunto está longe de ser complexo como muita gente supõe. Óbvio, crase não é só isso. Crase é isso, muitas vezes é isso, eu posso dizer até que na maioria das vezes é isso, é preposição mais artigo, mas não é só isso. Há outros fenômenos, há outras possibilidades que a gente vai discutir no próximo bloco, mas eu acho que esse ponto esse pontapé inicial, esse ponto de partida, eu acho que precisa ficar muito claro nessa hora que não é um assunto inacessível, um fenômeno complexo de difícil compreensão. O que acontece muitas vezes é preguiça, falta de disposição, de entender. A pessoa quer coisa pronta. Não, eu quero saber se ocorre ou não ocorre. Aqui tem, aqui não tem, aqui acontece, não acontece. Não é assim que funciona. O que é esse fenômeno, por que ele ocorre? E aí, naturalmente, se eu tenho ciência do que é e por que ele ocorre, eu não vou ficar perguntando aqui acontece, aqui não acontece, eu vou entender. Aqui não acontece. O fenômeno indica que eu tenho que ter uma preposição em artigo. Eu não estou vendo artigo aqui, então não acontece. Eu não estou vendo preposição aqui, então não acontece. Aqui eu estou vendo os dois, então acontece. Acho que é muito mais seguro você entender o fenômeno. Só que entender o fenômeno exige um pouquinho mais, né? Porque aí você tem que passar por regência, tem que observar o contexto para ver se o masculino veio com artigo ou não. E as pessoas preguiçosas preferem poupar, né? Se poupar do trabalho. E aí, para não reconhecer que é preguiça, que é falta de disposição, aí botam a culpa no assunto, no fenômeno. Não, o fenômeno é complexo. Se você diz para mim que crase é complexo, tá bom, então você tem que dizer para mim que D mais A é complexo. Na hora de você fazer preciso da resposta, você tem que dizer para mim que isso é complexo. Não é. Você faz o dá com facilidade, D mais A. Você vai dizer para mim que confio na promessa dela, confio na promessa. Você vai dizer que é complexo? Até confiar na promessa das pessoas até é complexo. Mas assim, a fusão do em mais A não é. Então, como é que você vai dizer que A mais A é complexo, se você não acha D mais A complexo, N mais A complexo? Muito bem, de volta, seguindo com outras possibilidades de crase, né? Como eu falei no final do bloco 1, preposição em artigo é uma das possibilidades. Na verdade, o fenômeno da crase normalmente é isso, preposição mais artigo. Mas normalmente não é sinônimo de sempre. Então, em alguns casos, você não tem preposição mais artigo, você tem outros elementos participando da fusão. O que não muda, ou o que não torna o assunto mais complexo, menos complexo, é o mesmo raciocínio. Você continua pensando da mesma forma para enxergar o fenômeno com naturalidade. Em outras palavras, vamos lá, sendo mais pragmático, quando você tem um regente pedindo a preposição de e você precisa fazer a soma, né, o encontro desse regente com um termo regido que começa com aquela, aquele, aquilo, qual é o seu procedimento? Você, por exemplo, diz assim, olha, eu não confio em aquele professor. Você fala isso? Não confio em aquele professor? Não, né? Você fala, não confio naquele. Você fala, eu preciso de aquele dinheiro. É isso que você fala? Não. Você fala, eu preciso daquele. Então, o que você faz? Você pega a preposição de, soma com aquela, aquele, aquilo e transforma, né, o resultado, né? Percebe que o resultado é daquela, daquele, daquilo. Mesma coisa vai acontecer com a preposição em. Em mais aquela, você não vai dizer em aquela, você vai dizer naquela. Em mais aquele, naquele. Então você vai pegar a preposição em e vai somar com aquela, aquele, aquilo e vai encontrar naquela, naquele e naquilo. Só que agora a gente não vai lidar com a preposição de ou com a preposição em, a gente vai lidar com a preposição a. O regente impõe a preposição a. O termo regido é introduzido pelos pronomes aquela, aquele, aquilo. Qual vai ser o resultado? Acento grave na palavra aquela, na palavra aquele, na palavra aquilo. Não houve menção àquilo que você fez. Repare que se há menção, há alguma coisa. Preposição a, imposta pela estrutura regente, isso você sabe, né? Se você trabalha com a palavra menção, você trabalha com o complemento com a preposição a. A menção ao assunto, a menção ao fato. A menção a alguma coisa. Houve menção ao comportamento dela. Houve menção ao crime cometido. Menção a alguma coisa. Isso é regência. A palavra menção, o nome menção, rege complemento com a preposição a. Comanda um complemento com a preposição a. Você pode até, eu faço essa ilustração, você pode até fazer isso também. Imaginar o regente como um maestro mesmo. Né? Então pensa lá no maestro. Ele chega diante da orquestra e executa movimentos, comandos, ele faz movimentos que sinalizam como ele quer a execução da música.
para o músico perceber. Em algumas horas o músico vai perceber que é necessário ser mais acelerado, mais cadenciado, mais intenso, menos, enfim. De acordo com o que foi ensaiado, de acordo com o que está na partitura, mas o maestro comanda, ele dá comandos. E os músicos seguem para que a coisa saia, né? Para que a música seja executada com harmonia. Então você pensa assim, o maestro menção, ele olha para a orquestra dele e fala assim, eu quero a preposição A. Aí você, tudo bem, então vamos colocar a preposição A para que haja harmonia na execução da canção. O maestro obedecer, chega diante da orquestra e fala, vamos com a preposição A. Você tem que ter intimidade com esses caras e saber, pô, esse maestro aí, quando ele chega, ele pede à orquestra a preposição A, esse outro pede a preposição D. Esse aqui depende do caso, às vezes pede a preposição com, às vezes pede a preposição a, porque há regentes que mudam, né? Há maestros que vão mudar conforme o significado. Você tem vários exemplos na gramática. Verbos que mudam a preposição de acordo com a intenção. Você pode, por exemplo, falar de algo, você pode falar sobre algo, você pode falar com alguém. Então você vai mudando as preposições conforme a sua intenção, conforme o significado. Mas é isso, você pode pensar nessa ilustração mesmo. As palavrinhas, né, sejam um substantivo, sejam um verbo, sejam um adjetivo. Adjetivo também rege. Né? Advérbio, favoravelmente ao réu, né? A decisão dada, né? O juiz agiu favoravelmente ao réu. Favoravelmente ao advérbio, favoravelmente a alguém. Então, esses elementos regem com determinadas preposições e aí você pode pensar na ideia do maestro mesmo. Então, o maestro menção, ele rege com a preposição A. Essa preposição A vai se encontrar com aquilo, aquilo com acento grave, sem medo de ser feliz. Mesma coisa aqui, ó, assistimos, né? O verbo assistir com a acepção de presenciar, ser espectador, ver, impõe a preposição A. Você vê o jogo, mas você assiste ao jogo. Você vê o último capítulo da novela, mas você assiste ao último capítulo da novela. Pelo menos no padrão culto, tá, galera? Já falei isso várias vezes aqui, acho que já deu para perceber que a gente tem que separar. Alexandre, quando você está conversando com as pessoas, você fala com as pessoas que você vai assistir ao último capítulo da novela? Não. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo que eu vou ver o último capítulo. Mas se eu usar o verbo assistir sem preposição no dia a dia, não tem muito problema. Numa mensagem de WhatsApp, eu não vou pagar caro por isso. Na prova, eu tenho que ficar mais ligado. Numa situação que impõe o padrão culto, eu tenho que ficar mais atento. Então, quem assiste, assiste a mais aquele com acento grave. Beleza? Aqui, ó. Ele deu aquela obra ao museu, ele deu aquela obra no toque especial. Por que no caso 3 não há acento grave e no caso 4... No caso não, né? No caso 4, há. Por quê? Qual é a diferença? A questão de regência. No caso 3, ele deu algo a alguém. No caso, ao museu. O museu aqui representa o destino do presente, né? Da doação. Então, como aquela obra é o algo dado, eu dou algo a alguém. Qual é o papel do termo aquela obra no texto 3? Representar o algo dado. Então é o objeto direto. Então não vai haver preposição. Agora, quando eu leio o texto 4, o que ele deu? Ele deu um toque especial. Ó, algo. Esse é o objeto direto, um toque especial. Ele deu esse toque especial a quê? Ou a quem? No caso, aquela obra. Por isso que aqui você tem o acento grave. Ele deu algo a alguém. Ele deu um toque especial a aquela obra. Por isso acento grave. No 3, não. Ele deu aquela obra ao museu. É ao museu o termo preposicionado. O toque especial não é o termo preposicionado, né? O toque especial é o objeto direto no texto 4. Então, mesmo que você tenha estruturas parecidas, entender o fenômeno em sua totalidade ajuda, né, a perceber se ocorre ou não o fenômeno da crase. E em relação a esse trio, existe um procedimento que você pode adotar muito útil, e esse procedimento é muito seguro, porque ele não falha, ele é infalível, ou como diria um amigo com quem eu jogava bola, né? Ele é infalhável. Ele é infalível, você pode confiar nele cegamente, pode usá-lo a fim até mesmo de ganhar tempo no dia a dia e na prova. Veja bem, você está lidando com um texto que contém a palavra aquela. E você está na dúvida se você deve acentuar a vogal A do aquela ou não. Pode ser do aquele, do aquilo. Faça o seguinte, caso você perceba
uma equivalência do aquela com a sequência a esta, ou a estas, se você tiver o aquela, né? Aquelas, você vai acentuar o aquela, tá? Vou fazer o seguinte aqui, como aqui não está com acento, eu vou fazer aqui embaixo. Então você vai fazer assim, ó, olha só. O aquela do texto 4 equivale à sequência a esta. Veja bem, ó. Ele deu a esta obra um toque especial. Quando houver essa equivalência do aquela com a sequência a esta, você acentua aquela. Repare que no texto 3 isso não vai ser possível. Ó, ele deu a esta obra ao museu. Não. Ele deu esta obra ao museu. Não viria a vogal a preposição a, se você trocasse o aquela por esta no texto 3. No texto 4 viria. Olha o texto 2. Assistimos àquele espetáculo, né? Assistimos a este. Claro que você pode alegar o seguinte, Alexandre, mas eu colocaria aí, assistimos este espetáculo, eu não colocaria a este. Aí você está revelando uma deficiência em regência. Se você escreve assistimos este espetáculo, você só nega uma preposição que é imposta pelo regente assistir. Beleza? Ó, não houve menção a isto. Então toda vez que o aquela for equivalente à sequência a esta, que o aquele for equivalente à sequência a este, e que o aquilo for equivalente à sequência a isto, você vai acentuar aquela, aquele, aquilo. Agora, meu querido candidato, minha amada candidata, eu peço muito cuidado com o que eu acabei de falar, eu peço que você veja com carinho, eu peço encarecidamente que você esteja atento ao seguinte. Você vai acentuar a vogal A do aquela quando houver uma equivalência do aquela com a esta. Você vai acentuar a vogal A do aquele quando houver uma equivalência do aquele com a este. Você vai acentuar a vogal A do aquilo quando houver uma equivalência do aquilo com a isto. Mas você, em hipótese alguma, vai acentuar, vai cogitar a possibilidade de acentuar a vogal A antes de esta, este e isto. A esta, a este e a isto com acento grave, nunca, de jeito algum, em hipótese alguma, não pense na possibilidade de. O acento é na vogal A de aquela, aquele, aquilo, quando houver uma equivalência do aquela com a esta, do aquele com a este, do aquilo com a isto. Acento na vogal A antes de esta, este e isto, jamais. Em hipótese alguma, nem pense na possibilidade de. Porque são palavras que jamais virão precedidas de artigo. Então não há crase nesses casos, tá? A crase da preposição a com a vogal A de aquela, aquele, aquilo vai acontecer quando houver uma equivalência desses pronomes com as estruturas que eu já mencionei. Essa estratégia ela é muito boa, ela é muito interessante. Só dar uma zerada aqui. Porque facilita a percepção da crase em casos de inversão de estruturas na ordem inversa. Por exemplo, às vezes o texto começa com o aquele, né? Isso aqui cai numa prova, ó. Isso cai numa prova. Aqueles que se omitem. Aí vinha um monte de coisa no meio do caminho, né? Aqueles que se omitem, vírgula. Descalibrou aqui. Aqueles que se omitem por... Aí vem um monte de coisa no caminho. Aí tinha uma vírgula depois do omitem e uma vírgula aqui. Aí completava. Minhas críticas são severas. Então repare só, aqui pouca gente pensa, são severas, pouca gente pensa na crase, né? No acento grave. Porque você começa a ler o texto, tá assim, aqueles que se omitem. Você começou a ler o texto, evidentemente o aqueles é a primeira palavra, não tem nada antes. Você não pensa em regente pedindo preposição a. Aqueles que se omitem, aí vem uma vírgula. Porque são covardes e não querem se comprometer, nananana, blá blá blá, vírgula. Minhas críticas são severas. Quando você chega ao final, você já entendeu a mensagem, mas não está mais ligado na questão da regência e não percebe o seguinte, se minhas críticas são severas, elas são severas a alguém. E elas são severas a quem? A aqueles que se omitem. Tem que ter um acento grave aqui. Percebe? Aí qual é o melhor jeito de você perceber isso? Pega o texto, substitui o aqueles por a estes. Ó, a estes que se omitem, porque são covardes, minhas críticas são severas. Combinou. Aí você tem que acentuar aqueles.
Então essa estratégia de perceber a equivalência para acentual aquilo, aquilo, funciona e ajuda, inclusive, quando o texto vem na ordem inversa. Redobre a atenção aí. O fenômeno da crase pode ocorrer também quando a preposição a encontra o pronome demonstrativo a. E aí há necessidade de discutirmos duas situações aqui, no caso 3, né? Duas situações em relação a isso. A primeira situação, é claro, eu preciso identificar a vogal a como pronome demonstrativo. E isso já foi falado na aula de pronomes relativos. Se você assistiu a aula de pronomes relativos, você viu que eu mencionei um caso em que a palavra que é classificada como pronome relativo, ainda que não tenha equivalência com o qual e variações. É exatamente quando a palavra que vem precedida das partículas ou a ou as, e essas partículas são classificadas como PD, como pronome demonstrativo. Então repare, esta proposta é semelhante à que foi rejeitada na sessão de ontem. Esta proposta é semelhante a alguma coisa, tudo que é semelhante a, e eu percebo que essa vogal a antes da palavra que equivale ao pronome aquela. Esta proposta é semelhante àquela que foi rejeitada. Então eu venho aqui e coloco um acento grave. Eu noto que a vogal a recebe acento grave porque eu noto a fusão de uma preposição imposta pelo adjetivo semelhante, tudo que é semelhante a, e noto que a vogal a antecedendo o pronome que equivale a aquela. Logo, essa vogal é um pronome demonstrativo. Então eu tenho a preposição, tenho o pronome demonstrativo, tenho dois elementos, crase. Beleza? E eu sei por que ocorre a crase. Vamos imaginar que você não tenha muito tempo para elaborar esse raciocínio. Está na hora de entregar a prova para o fiscal. 45 do segundo tempo, não tem muito tempo. Você deixou essa questão para o final, tem que responder. Você não sabe se ocorre crase ou não. E a banca não está pedindo muita coisa, não está perguntando por que ocorre. Não está dizendo que é preposição mais pronome, só quer saber se ocorre ou não. Aí você pode ser um pouco mais pragmático. Em vez de trabalhar com proposta, que é uma palavra feminina, você pode trabalhar com o gênero masculino. Ao fazer isso, fica muito claro que você vai encontrar ao antes do que. Por exemplo, este item é semelhante ao, né? Ou este projeto. Este projeto é semelhante ao que foi rejeitado ontem. Então, se você, trabalhando com masculino, encontra ao antes do que, é porque você, trabalhando com feminino, vai encontrar a com acento grave. Então, note que você tem um caminho mais curto, que vai resolver se a crase ocorre ou não, que é exatamente o que eu acabei de falar. Você tira a palavra proposta, que é feminina, coloca projeto, que é masculino, e percebe dois elementos antes do que, ao, então você vai ter o a com acento grave, você resolveu rapidinho. E você também tem base para resolver isso sabendo o porquê. Uma coisa é você simplesmente dizer, ocorre ou não ocorre? Ah, ocorre. Ocorre porque eu fiz aqui um esquema e vi que ocorre. Ótimo, você resolveu a situação. Mas na prova pode ser que você seja obrigado, né, seja convidado pela banca a dar mais do que isso. E aí você já tem base para as duas situações. Você sabe se ocorre ou não e sabe por quê. A vogal a é preposição, imposta pelo adjetivo semelhante. E também é pronome demonstrativo. Você já sabe que as partículas ou a ou as antes de que, equivalendo a aquela, aquele, elas são chamadas de PD, né? E o que é um pronome relativo. Só que eu falei que são duas situações que a gente precisa observar, né? A primeira é identificar a vogal a como PD, e você já sabe. Encontrou esta sequência aqui, ó? Encontrou o, a, os, as, qualquer um deles, né? Encontrou essa galera antes do que? Verifica se você tem nessa galera a ideia de aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Se for o caso, você vai chamar essas partículas ou a ou as de pronome demonstrativo. Beleza? Isso a gente viu na aula de pronomes relativos, tranquilo. Só que existe uma segunda maneira de enxergar o fenômeno da crase aí. Alguns gramáticos entendem, e as bancas vão entender assim também, uma coisa não anula a outra, tá? É só uma segunda maneira de enxergar o fenômeno. Elas não são excludentes. O que eu acabei de falar vale e o que eu vou falar agora também vale. Muita gente entende que neste caso a vogal a recebe acento grave porque ela é uma preposição, isso é consenso, é preposição, mas ela também seria um artigo antes da palavra proposta em elipse. Porque, na verdade, estamos falando de duas propostas. Esta proposta é semelhante a quê? A proposta que foi rejeitada na sessão de ontem.
Então, como se nós tivéssemos, né, é esta proposta, né? Como se nós tivéssemos isso aqui. Esta proposta é semelhante a. Então, eu tenho preposição a, imposta pelo adjetivo semelhante. Semelhante a quê? A proposta, é a segunda proposta de ontem, que foi rejeitada ontem. Beleza? Então, nós teríamos aqui a preposição a, imposta pelo adjetivo semelhante, e o artigo a, precedendo a palavra proposta duas vezes, que ficaria em elipse, né? Essa soma daria a vogal A com acento grave. Tranquilo? Há o entendimento de que a vogal A no texto 1 pode ser preposição mais PD, pelas razões já expostas, e há o entendimento de que pode ser preposição A mais artigo, porque a palavra proposta estaria em elipse. Tranquilo? De fato, aqui você não tem nenhuma dificuldade para perceber o fenômeno da crase se você trabalhar com gênero masculino. O fenômeno não é difícil de ser percebido. Para explicá-lo, você tem acesso, você tem a possibilidade de trabalhar com duas justificativas. O que não pode ficar obscuro, né? O que não pode gerar dúvida é o seguinte: ocorre a crase. E a palavra masculina no lugar da palavra proposta dá conta disso. Caso você tenha que justificar, aí sim, você pode recorrer à explicação de proposição mais PD, porque a vogal antes do que equivale àquela, nesse caso, e o adjetivo semelhante pede preposição. E você pode recorrer ao expediente de preposição mais artigo, alegando que a palavra proposta está implícita, está em elipse, né, antes da palavra que, né, na segunda ocorrência. São duas propostas, esta e a que foi rejeitada ontem. Beleza? Tranquilo? Ó, a mesma coisa acontece aqui. A cobertura previdenciária dele é superior à de quase todos os outros parceiros. Tudo que é superior a. Então, eu tenho a preposição a aí, imposta pelo regente superior. Tudo que é superior a. Só que essa cobertura previdenciária dele é superior a quê? A cobertura previdenciária de quase todos os outros. Então, a palavra cobertura, a expressão cobertura previdenciária estaria implícita, ou está implícita, em elipse, e aí você tem a vogal A preposição mais a vogal A artigo antes da expressão cobertura previdenciária. Ou, há quem diga que também é possível entender a vogal A como PD, como pronome demonstrativo, porque o texto estaria dizendo que esta cobertura previdenciária é superior àquela dos outros parceiros. As duas explicações são possíveis. Agora, para resolver sem justificar, só resolver, se você pensar numa expressão masculina em vez de cobertura previdenciária, por exemplo, o plano previdenciário dele é superior, como é que você completaria? O plano previdenciário dele é superior ao de quase todos os outros parceiros, ao plano previdenciário de quase todos os outros parceiros. Então, para resolver se ocorre crase ou não, é simples, basta trabalhar com o gênero masculino. Caso haja necessidade de explicar, justificar, aí você tem que caminhar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nada que seja inacessível e inatingível. Você percebe que a vogal A é preposição. Nos dois casos, é uma preposição imposta por regentes nominais, né? Até é bom ver esses exemplos para não ficar aquela ideia fixa de que é sempre verbo que pede preposição. Não, existe regência nominal. E a regência nominal é até mais tranquila, porque na prática ela se parece bastante com a teoria. A gente não comete muitas infrações de regência nominal no dia a dia, pelo menos não comete com a mesma regularidade, frequência com que a gente comete quando é verbo, né? Então, tudo que é semelhante a, dificilmente você vai usar o adjetivo semelhante e não vai colocar uma preposição a depois. Tudo que é superior a, dificilmente você vai elaborar um texto com adjetivo superior e não vai colocar uma preposição a depois. Então a gente já já emprega esses termos como convém. Regência nominal. A vogal A é preposição. E aí você pode entender que ela também é artigo por conta de elipse da palavra proposta, por conta de elipse da expressão cobertura previdenciária, ou pronome demonstrativo, já que ela, antes de que ou de, pode receber essa classificação quando equivale a aquela. Tranquilo? Bom, o último caso estrutural é quando a preposição a encontra, adivinha, o pronome relativo a qual ou o seu plural
as quais. E aí, é claro, a gente já viu, né? Não vou agora falar nada novo. A gente já viu isso na aula de pronomes relativos, é só uma revisão, uma massificação. A prova a qual você se refere foi adiada. Lembra? Só para massificar, né? Encontrei um pronome relativo, o que eu faço? Eu corto antes dele porque eu sei que começa uma oração, né? Então eu sei que a qual você se refere é uma oração e mais ainda, sei que é uma oração subordinada adjetiva, né? Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. A prova foi adiada e a oração principal. E aí nós vimos isso exaustivamente na aula de PR, né? Se eu tenho aqui um regente impondo a preposição, essa preposição aparece antes do pronome relativo. Se tivéssemos aí, no lugar do se refere, se tivéssemos um regente pedindo a preposição de, seria da qual, né? A prova da qual você depende, né? Se tivéssemos aí um regente impondo a preposição em, seria na qual. A prova na qual você se baseou, né? Quem se baseia em. Então, a prova na qual você se baseou. Só que o regente aí não pede nem em, nem de, ele pede a. Quem se refere a, você pega essa preposição a, soma com a qual, a mais a qual, acento grave. Veja uma questão de prova sobre isso, né? Vou colocar aqui adaptado, uma questão que caiu numa prova há muitos anos. Ela dizia mais ou menos assim. E aí você já fica esperto ou esperta para lidar com isso, caso a banca repita essa estratégia, né? O texto base continha este trecho aqui. Esta é a lei, a, com acento grave, a qual, esta é a lei a qual o juiz fez menção. Era isso? Era isso. Esta é a lei a qual o juiz fez menção. Tá aqui. Beleza? Esse foi o texto que apareceu lá. Esta é a lei a qual o juiz fez menção. O que fez o examinador? O examinador, ele sugeriu a substituição de fez menção por mencionou. Uma proposta interessante, né? Então você já deve ter visto, já conhece questões assim, né? A substituição do termo destacado por nananana, preserva a correção gramatical e sentidos do período. Às vezes a banca só reescreve, não afirma nada, reescreve e pergunta a você se está valendo. Então, como age um candidato verde, né? Um candidato que não tem muita manha, muita bagagem em concurso? Como ele age? Ele olha para fez menção, que é a estrutura do texto original, olha para mencionou e questiona o seguinte: é a mesma coisa? Se ele fizer esse questionamento, é a mesma coisa? Qual vai ser a resposta? Sim. Claro que sim. Se a pessoa fez menção, a pessoa mencionou. É óbvio que é a mesma coisa. Se o juiz fez menção, o juiz mencionou. Sendo a mesma coisa, qual é a conclusão a que chega um candidato verde? Despreparado, destreinado. Então eu posso trocar. Só que você, aluno, aluna do curso supremo, você é uma pessoa sagaz, você é uma pessoa perspicaz, você é uma pessoa tenaz, você é uma pessoa capaz. E jamais vai aceitar isso, porque você não olha somente para a equivalência semântica entre fez menção e mencionou, a equivalência de sentido, não. Você é uma pessoa madura, na iminência de uma aprovação, amém? Amém. Você observa que há um elemento no texto dependente da estrutura fez menção. Porque o acento grave está aí nessa vogal A, né? Se a gente cortar aqui, ó, esta é a lei, oração principal. Aqui, oração principal, todinha antes, né? Todinha no início do período. A qual, pronome relativo, o juiz fez menção. O acento grave está aqui porque junto com o pronome relativo a qual há uma preposição imposta por esta estrutura aqui. Quem faz menção a. A partir do momento que a banca solicita a troca de fez menção por mencionou, não haverá mais preposição, porque quem menciona algo. Mencionar é um verbo, é um maestro que comanda a orquestra sem preposição. Ele chega lá diante dos músicos e fala, ó, vamos lá, vamos executar a canção sem preposição. Eu menciono o fato, eu menciono o problema, eu menciono o artigo da lei.
eu menciono o resultado do julgamento, eu menciono algo. Fazer menção pede preposição, mencionar não. Como há uma equivalência semântica, rola uma preguiça, rola uma distração, uma imaturidade por parte de muitos candidatos que aceitam a troca, mas você não vai aceitar. Com a presença do mencionou, o a qual viria sozinho, viria só o pronome relativo, não viria a preposição, portanto não ocorreria a crase. Quer comparar com o masculino? Pensa numa palavra masculina no lugar de lei. Tira a palavra lei, vamos colocar aqui, por exemplo, posso colocar inciso? Vou colocar inciso. Inciso é bom, né? Este é o inciso, no caso do fez menção, ó. Este é o inciso ao qual o juiz fez menção. Agora mencionou, este é o inciso o qual o juiz mencionou. Percebe? Então, há muitas maneiras de a banca trabalhar com isso. Das mais simples às mais elaboradas, o mais importante é você entender o fenômeno para você responder a qualquer modalidade, qualquer tipo de questão sobre crase. Lá no início, você viu que crase significa fusão de vogais idênticas, né? A palavra crase tem esse significado no dicionário, fusão de vogais idênticas, é uma palavra que vem do grego. Vogal A com outra vogal A. Então você sabe que o acento indica que aquilo ali, na verdade, são dois elementos, né? Quais são esses dois elementos? A preposição A é um deles. Ou seja, eu preciso conhecer regência para identificar a vogal A como preposição. Qual é o segundo elemento? Aí pode ser o artigo definido, na maioria das vezes é. Eu jogo o masculino para saber isso, né? Porque se for artigo, o masculino virá precedido de o. Pode ser que eu tenha os pronomes aquele, aquilo, aí tem aquela estratégia do a esta, este, a isto, a gente mencionou isso com bastante detalhe no início deste bloco. Pode ser que eu tenha um PD, né? Quando a vogal A, quando a partícula A antecede o pronome relativo que ou a preposição de, sendo que existe aquela segunda possibilidade de explicação, né? Que é a preposição com artigo antes de um substantivo em elipse, a gente acabou de ver isso. E o último caso, pode ser que além da preposição a eu tenha um pronome relativo a qual, e a gente viu aqui um pouquinho das possibilidades, né? Uma das possibilidades de a banca trabalhar isso na sua prova.